Esse momento é o momento da palavra, é o momento de compartilharmos do que a palavra de Deus tem para falar o nosso coração nesta manhã de domingo. E o texto bíblico que eu quero dividir com você está no Salmo 139, e o tema da mensagem de hoje é: Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas. Deus sonda o nosso coração, Deus conhece a nossa vida. E o Salmo 139, nos versos 23 e 24, a palavra de Deus diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Bênção saber que Deus sonda e conhece. Eu não sei qual é a reação que você tem diante desta declaração de que Deus conhece todas as coisas que acontecem dentro do seu coração. Eu não sei se você se sente confortável ou se você se sente desconfortável com esta declaração de que Deus conhece plenamente todas as coisas que acontecem dentro de você. Não há nada oculto aos olhos do Senhor, diz a palavra de Deus. Há uma expressão bíblica que está em Hebreus capítulo 4, verso 13, que diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem havemos de prestar contas. Hoje nós queremos falar sobre o coração. Queremos compartilhar com você sobre as necessidades do coração, porque existem milhões de pessoas sofrendo do coração nesse momento. E eu não estou falando de problemas cardíacos, eu não estou falando de problemas físicos do coração, eu não estou falando sobre cardiopatia. Eu estou falando que existem milhões de pessoas que estão com os corações vazios de esperança, corações vazios de paz, corações vazios de alegria, corações vazios de Deus. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei se o seu coração está vazio, precisando ser preenchido nesta manhã, mas eu creio que Deus conhece como está o seu coração, porque a palavra de Deus nos diz, no salmo que lemos: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Deus sonda o nosso coração, Ele conhece aquilo que vai dentro do coração de cada um de nós, e o desejo de Deus, eu creio, é tratar o nosso coração nesta manhã de domingo. Existem tipos diferentes de coração, e a Bíblia vai falar a respeito de corações distintos. Por exemplo, a Bíblia fala de corações puros. Existem pessoas que têm um coração puro. Em Ezequiel capítulo 30, ou coração duro, desculpe. Ezequiel capítulo 36, verso 26 diz assim: Também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra,
e vos darei um coração de carne. Existem pessoas que têm um coração duro, descrito nesse texto da palavra de Deus como um coração de pedra. Coração de pedra é aquele coração fechado, aquele coração que nada penetra. Existem pessoas assim, com coração extremamente endurecido. Alguns são endurecidos por conta das experiências da vida. Alguns são endurecidos por conta das tristezas e decepções. Alguns são endurecidos por uma questão de formação. Alguns são endurecidos porque o pecado endureceu os seus corações. Mas o fato é que Deus tem um remédio para o coração duro. Deus tem recursos para mudar a realidade de um coração que foi endurecido. Mas existe um outro tipo de coração. A palavra de Deus fala sobre aqueles corações perversos. Em Provérbios 6, verso 14, a Bíblia diz assim: perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Tem pessoas assim, que têm um coração perverso. A todo tempo está maquinando o mal, diz a palavra de Deus, pensando em como fazer alguma coisa para produzir maldade na vida dos outros, na expectativa de se darem bem na história, semeando contendas, e talvez você conheça pessoas assim dentro da sua família, pessoas que vivem semeando contendas no seu ambiente familiar, semeando contendas entre os amigos. Tem gente que só vai para o Facebook para semear contendas. Ou lugarzinho terrível para haver contenda é Facebook. Se você fala bem de alguém, aí vem alguém falando mal e semeando contenda. Se você fala mal de alguém, aí vem alguém falando bem, semeando contenda. Há muita contenda nesses ambientes das redes sociais. E há muita gente que é movido por um coração perverso e acaba semeando contendas aonde passa. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Há muita gente assim, com um coração perverso, e diz a palavra de Deus que as pessoas que têm um coração perverso, eles acabam tendo um coração enganoso. Mas há um terceiro tipo de coração. Existem pessoas que têm o coração entristecido, coração triste. Jeremias capítulo 5, verso de número 15, a Bíblia diz assim, olha: cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Talvez esse seja um texto triste da palavra de Deus. Quando o profeta Jeremias, falando sobre a deportação que estava para acontecer na experiência do povo de Israel, por conta das desobediências que eles haviam cometido diante do Senhor, então ele diz: o nosso coração cessou o gozo, converteu-se em lamentação a nossa dança. E há tantas pessoas que estão vivendo uma experiência assim. Acabou a alegria, por tantos motivos diferentes. Acabou a dança, acabou a celebração, acabou o gozo, acabou a alegria do seu coração. Mas a palavra de Deus, ela nos diz também que existe o coração puro. Davi, ele estava vivendo um momento muito difícil na sua vida, e ele fez uma oração a Deus, no Salmo de número 51, pedindo ao Senhor assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Mesmo quando, por algum motivo, o nosso coração se afastou da presença de Deus,
Mesmo quando por algum motivo a nossa vida se afastou de andar na presença do Senhor, nós podemos ter o nosso coração restaurado e purificado pela ação do Senhor na nossa vida. E Davi faz essa oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Nas bem-aventuranças, Jesus nos diz no capítulo 5, verso 8 de Mateus: bem-aventurados os limpos ou os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu não sei como está o seu coração nesta manhã. É possível que eu esteja falando nesta manhã para pessoas que tenham um coração endurecido. É possível que o seu coração esteja duro. Você viveu experiências difíceis, você passou por decepções, você viu coisas que não gostaria de ver, e isso fez com que o seu coração ficasse endurecido. Eu queria dizer que existe solução para isso. Deus pode mudar esta realidade, e Deus pode transformar o coração duro, o coração de pedra, em coração de carne. É possível que você esteja nesta manhã participando desse culto e você tenha identificado o seu coração como um coração perverso. Você tem maquinado o mal, e ainda que você não faça o mal, de alguma forma o mal está sendo construído dentro do seu coração, porque o seu coração é enganoso, é perverso. Existe solução para a sua vida também. Deus quer que você tenha um coração restaurado. É possível que você esteja com o seu coração entristecido por conta das suas perdas, por conta das circunstâncias que têm marcado esse momento na sua vida. É possível que o seu coração esteja entristecido, mas Deus pode converter a tristeza em alegria, porque Deus quer que você tenha um coração puro, você tenha um coração preparado. Há uma expressão na palavra de Deus, lá no livro de Esdras, que diz que Esdras ele tomou algumas providências, ele preparou o seu coração para fazer 3 coisas importantes. E às vezes nós preparamos o nosso coração para muita coisa, mas não preparamos o nosso coração para as coisas de Deus. Olha só que coisa linda esse texto da palavra de Deus que está em Esdras capítulo 7, verso de número 10. A Bíblia diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. 3 coisas que Esdras tinha preparado o seu coração para fazer. Ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, ele tinha preparado o seu coração para cumprir a lei do Senhor, e ele tinha preparado o seu coração para ensinar a lei do Senhor e os seus estatutos, as suas ordenanças em Israel. Eu não sei se você tem preparado o seu coração para buscar as coisas de Deus, mas eu quero convidar você para fazer isso nesta manhã. Eu não sei se você tem preparado o seu coração para obedecer a lei de Deus, mas eu quero convidar você a fazer isso nesta manhã. Eu não sei se você tem preparado o seu coração para ensinar a palavra de Deus, mas eu quero convidar você a fazer isso nesta manhã. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que tinham um coração que agradava a Deus, apesar de suas imperfeições. Você não vai achar homens perfeitos na Bíblia. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar inúmeras histórias. Você vai encontrar histórias de pessoas que viveram as mais diferentes situações. Mas você não vai encontrar pessoas perfeitas. Você vai encontrar pessoas que, apesar de suas imperfeições, tinham um coração pronto a buscar ao Senhor. E talvez você esteja olhando para dentro do seu coração e você enxergue muitos defeitos, você enxergue suas imperfeições, seus pecados, suas desobediências, e às vezes nós acabamos nos definhando, a gente vai se diminuindo diante das nossas próprias avaliações a respeito do nosso coração. Eu queria compartilhar com você de uma história. Está no Evangelho de Lucas,
capítulo de número 7, a partir do verso de número 24 até o verso de número 28. Diz assim a palavra de Deus: E tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João. Que saísses a ver no deserto? Perguntou Jesus. Um caniço agitado pelo vento? Mas que saísses a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam roupas preciosas e vivem em delícias estão nos paços reais. Mas que saísses a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio ante a tua face um mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há nenhum maior do que João, mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. João era um homem de origem simples, vivia no deserto, afastado da vida social, usava roupas de peles de animal, comia gafanhoto e mel silvestre, diz a palavra de Deus. Ele pregava o arrependimento para o perdão dos pecados, o batismo nas águas, e ele falava da vinda do Messias, preparando o caminho para a chegada de Jesus. João era um homem muito correto e temente a Deus, pois o próprio Jesus disse a respeito de João o seguinte: vindo de mulher, ninguém é maior que João Batista. Talvez, assim como nos dias de Jesus, o mundo tem procurado pessoas de boa aparência, pregadores famosos, reconhecimento humano, pessoas trajando roupas finas, pessoas que usam de pompa e formosura, porte físico, beleza. E Jesus, diante desta procura do seu tempo, ele faz as perguntas: que viesses a ver? O que é que vocês estão procurando? O que é que o seu coração deseja? As referências da procura humana são bem diferentes das referências da procura divina. Porque essas coisas que impressionam tanto as pessoas não impressionam a Deus. Estas referências humanas de poder, de luxo, de aparência, de beleza, estas referências humanas que envolvem estas habilidades e aptidões humanas, que trazem tanto brilho e tanto desejo, estas coisas não afetam a disposição do coração de Deus. Deus continua procurando pessoas que tenham um coração disponível. Deus continua procurando pessoas que tenham um coração disposto a ouvir a sua voz, sensíveis à sua palavra. Deus continua procurando pessoas que tenham um coração íntegro. Deus continua procurando pessoas que tenham um coração reto. Deus continua procurando pessoas que tenham um coração cheio de temor e reverência à sua presença. Deus continua procurando pessoas que tenham um coração voltado para Ele. Talvez, nesta manhã, você se assuste com a ideia de Deus procurar. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus procura. Quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, a palavra de Deus nos diz que Deus procura. Deus procura. Deus procura adoradores. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
São essas coisas que trazem alegria ao coração de Deus, porque as questões da nossa exterioridade têm muito a ver com as relações humanas, mas o que Deus está interessado é nas disposições do nosso coração. No Salmo 51, no verso de número 17, a palavra de Deus diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O Espírito Santo pode usar qualquer pessoa que tenha um coração quebrantado. Deus se importa com pessoas que tenham um coração quebrantado. Deus se importa com pessoas que tenham um coração contrito. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 até o verso 29, ele diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ah, queridos, quando nós achamos que não existe nenhuma possibilidade, quando nós achamos que em nós não há nenhuma condição, nenhuma capacitação, é nesse momento que nós dispomos a nossa vida para que Deus faça através de nós. Porque quando estamos cheios de nós mesmos, na medida em que achamos que temos condições pela nossa própria força, porque o nosso coração é assim ou assado, quando nós entramos por esse caminho, nós criamos obstáculos terríveis para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas quando nós reconhecemos que somos vis, pequenos, diz a palavra de Deus que Deus escolheu assim. Deus escolheu as coisas pequenas, loucas, vis, fracas, para que ninguém se glorie na presença dEle, dizendo: foi a minha mão, foi o meu poder. Um dos textos da palavra de Deus que certamente provocam admiração e entusiasmo é quando Deus disse para Gideão: Gideão, tem muita gente com você, reúne o teu povo e diz: olha, manda para casa todos os tímidos, todos os medrosos, manda para casa todo mundo que não tem coragem para sair à guerra. E diz a palavra de Deus que voltaram 22 mil dos 32 mil do exército de Gideão. E diz a palavra de Deus que agora Gideão, com o seu exército diminuído em 2/3, né? Ele agora só tem 10 mil homens no seu exército. Ele recebe de Deus a direção dizendo: olha, ainda tem muita gente. Pode ser que vocês ganhem a guerra aí com esse grupo e vocês vão dizer que foi a mão de vocês que fez isso. Então, vamos fazer o seguinte: leva todo o seu exército para a beira da água e você vai separar aqueles que lamberem a água como um cão e que não levarem a mão até a água. E diz a palavra de Deus que ficaram apenas 300 homens, apenas 300. 9.700 homens foram dispensados. E agora, com 300 homens, era realmente impossível vencer aquela batalha. Aquela era a oportunidade para que Deus vencesse a batalha para eles.
E agora não havia nenhuma possibilidade deles baterem no peito dizendo, nós vencemos os midianitas. Não havia nenhuma possibilidade deles dizerem, foi a nossa capacidade, foi o nosso poder. Não, nenhuma possibilidade. Era milagre de Deus. Somente o milagre de Deus glorifica a Deus. As obras humanas glorificam os homens. Mas as obras de Deus glorificam a Deus. A aparência é uma das coisas que mais conta para os homens, mas é uma das coisas que menos conta para Deus. Isaías capítulo 53, versos 2 e 3, a Bíblia diz assim, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentados nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. É admirável que essa descrição que Isaías está fazendo é a respeito de Jesus Cristo. É admirável que o Filho de Deus veio ao mundo e a vinda de Jesus ao mundo não traz aparência que pudesse torná-lo desejável, nem formosura, nem força. A maneira com que Jesus viveu a sua vida entre nós, nos dá a convicção de que os planos de Deus e o modo de Deus agir é completamente diferente do modo que nós agimos em nossos relacionamentos. O que Deus vê é completamente diferente daquilo que o homem vê. O que Deus viu, por exemplo, em Davi, o que Deus viu em Amós, o que Deus viu em Esther, o que Deus viu naqueles pescadores, discípulos, que foram chamados para seguir a Jesus, no meio de tanta gente sábia, no meio de tanta gente importante, no meio de tanta gente culta, o que Deus vê na vida dessas pessoas simples, é mais importante daquilo que o homem vê. Porque o homem, diz a palavra de Deus, vê para aquilo que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. E talvez você esteja aí no seu cantinho, na sua casa, no seu espaço particular, privado, pensando de si mesmo, ninguém me vê, ninguém consegue enxergar o meu potencial, ninguém consegue enxergar o que eu sou capaz. Querido, se os homens não conseguem te enxergar, Deus sabe quem você é. Deus te conhece porque foi Ele quem te formou. Deus sabe exatamente os planos que tem projetado para realizar em sua vida e através da sua vida. O que você precisa é confiar nele e esperar somente nele. O apóstolo Paulo, falando a respeito do seu próprio ministério, escrevendo na carta aos Filipenses, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso está em 1 Coríntios 2, versos 4 e 5. E depois, na carta aos Filipenses, ele diz assim: ainda que também podia confiar na carne, de algum modo, se algum outro cuida de poder confiar na carne, ainda mais eu,
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Todo conhecimento, todo zelo que ele tinha, linhagem, nada disso poderia salvá-lo. O que mudou a vida desse homem foi o seu encontro com Jesus, e é nisso que ele se apoiava. Era isso que era a coisa mais importante da sua vida. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 9 a 11, ele diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. As descrições que o apóstolo Paulo faz a respeito da sua vida, e aquilo que o seu coração entende a respeito de si mesmo, a partir do momento que ele oferece espaços maiores para Jesus. Quanto mais nós oferecemos espaços para Jesus na nossa vida, quanto mais nós diminuímos, quanto mais nós permitimos que Ele exerça o seu poder em nosso coração, em nosso homem interior, quanto mais a gente faz isso, mais Ele conhece as profundezas do nosso coração e dirige as saídas da nossa vida. Não é à toa que em Provérbios a palavra de Deus diz: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não se permita enganar pela aparência. Não se permita enganar por aquilo que está diante dos olhos. Deus não se engana por estas coisas. As coisas mais simples muitas vezes são deixadas de lado. As pessoas mais simples muitas vezes são deixadas de lado. Foi assim com Davi. Samuel pensou que o escolhido para liderar o povo de Israel seria Eliabe. Afinal de contas, Eliabe era um moço alto, excelente perfil. Eli em hebraico significa grande, poderoso. E é uma analogia interessante, porque Aba significa pai. Então, Eliabe dá a ideia de alguém de estatura, alguém que tem todas as condições, e diante desta realidade, Samuel disse: não, esse é o moço. Deus disse assim: não é ele. Depois veio Aminadab, e de novo, ele achou que seria o guerreiro ideal para liderar o povo de Israel. Davi tinha sido deixado no campo, nem mesmo convidado para participar da reunião junto com o seu pai Jessé, seus irmãos e o sacerdote. E Deus disse a Samuel: Samuel, não é o que vocês estão vendo, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração.
E diz a palavra de Deus que depois que todos os irmãos de Davi passaram, Samuel perguntou a Jessé: são todos esses? Acabaram os moços? E então, assim, meio constrangido, Jessé disse: olha, tem um ainda, é o menor, ele está apacentando as ovelhas. E Samuel disse: mande chamá-lo, nós não nos assentaremos até que ele venha até aqui. E então mandaram chamá-lo, e a Bíblia diz que Davi era ruivo, formoso de semblante e de gentil aspecto. E Deus disse: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Essa história é fantástica, porque essa história, ela deixa bem claro o que é importante para Deus. Deus sonda o coração. Deus conhece o coração. Por isso, o Salmo 139 nos diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Nesta manhã, não importa onde você esteja, em que circunstância você esteja, a palavra de Deus nos diz que Deus conhece o coração. Deus conhece exatamente como está o seu coração nesta hora. E Ele quer tratar o seu coração. Se o seu coração está em paz com Deus, Ele quer alimentar o seu coração da sua presença. Mas se o seu coração está vazio da presença de Deus, Deus quer se fazer presente no seu coração. Se o seu coração tem se desviado, Deus quer te trazer de volta à presença dEle. Assim como o salmista, nesta manhã você deve dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Mas no verso 24, o salmista diz o seguinte: vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Há algum caminho perverso na sua vida? Há algum caminho que não seja os caminhos do Senhor? A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Nesta manhã, você tem a oportunidade de colocar o seu coração junto do coração de Deus. Você tem a oportunidade de permitir que o seu coração seja também alcançado pela presença do Senhor. Eu gostaria de orar a Deus por sua vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e falar com Deus. Ó Deus bendito, nosso Pai, assim como na experiência do salmista, nesta manhã nós queremos pedir: sonda-me, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, se porventura nesta manhã esta palavra tem alcançado alguém que está com o coração endurecido, que o Teu Espírito esteja trabalhando para transformar o coração de pedra em coração de carne. Se nesta manhã a Tua palavra tem alcançado algum coração perverso, que, ó Deus, Teu Espírito esteja trabalhando para se transformar num coração convertido. Se nesta manhã
A tua palavra tem encontrado um coração sujo pelo pecado, purifica pelo teu poder. Para que, ó Deus, o coração sujo, iníquo, se transforme em coração puro, limpo e pronto para te servir. Assim como Esdras, ó Deus, nós queremos preparar o nosso coração para buscar, para obedecer e para ensinar os teus decretos. Mas, ó Deus, não há nada oculto aos teus olhos. O Senhor conhece o coração de todos nós. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o teu Espírito esteja tratando os corações, mudando os rumos. Se nesta manhã, ó Deus, a tua palavra tem encontrado corações vazios, preencha, Deus, com a tua presença. Se existe, ó Deus, nesta manhã corações entristecidos, alegra, Deus, com a tua presença. Se existem corações que perderam a esperança, renova a esperança, Senhor, pela tua presença. Se existe, ó Deus, nesta manhã, um coração aflito, desesperado, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar o coração segundo a tua palavra. Para que, ó Deus, possamos ter o nosso coração disponível para o agir do Senhor. Sonda-me, ó Deus. Sonda-nos, Senhor. Tu conheces o nosso coração. Se porventura os nossos corações têm nos levado para caminhos diferentes dos teus caminhos, nesta manhã nós pedimos, Senhor, endireita as nossas veredas. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar nos teus caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Certamente Deus tem tratado o seu coração nesta manhã pela sua palavra. E a nossa oração é que você possa manter o seu coração sensível à voz de Deus. Ele quer continuar falando e trabalhando na sua vida. Que Deus te abençoe, querido. Deus abençoe sua família. Mas Deus abençoe a partir do seu coração, daquilo que Ele está fazendo no seu coração. Que sua vida seja um instrumento nas mãos do Senhor e que muitos outros corações sejam alcançados pela presença do Senhor através da sua vida também. Que você tenha uma tarde muito abençoada, é o desejo do nosso coração. E às 19 horas estaremos juntos celebrando a Jesus, o Senhor da nossa vida. Se porventura você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, então aproveite agora, no finalzinho do culto, inscreva-se em nosso canal e temos no nosso canal muitos conteúdos para abençoar a sua vida e a sua família. Compartilhe desse link com outras pessoas. Esta mensagem, ela deve alcançar o coração de outras pessoas, então compartilhe com outros desta mensagem da Palavra de Deus. Se você gostou, dá um like para a gente saber que você gostou desse momento de celebração. E se você clicar no sininho, sempre que a gente tiver um vídeo novo, você vai receber uma notificação aí no seu celular, tá bom? Que Deus te abençoe, uma bênção muito grande poder dividir nesta manhã da Palavra de Deus com você. Que a graça do Senhor te acompanhe e que você tenha uma tarde inteira de comunhão familiar muito abençoada pelo Senhor.